Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. O sábado bom, né? 9 horas da manhã, você já tá numa boa, aí é a hora de sentar na poltrona e assistir o bate-papo com o Geraldo Câmara. Por quê? Porque primeiro sempre tem assunto bom, segundo sempre tem gente nova, gente bonita, tem de tudo nesse programa, não é verdade? Hoje, por exemplo, nós vamos falar de economia com uma mulher que para mim é uma das maiores expertises no assunto. Luciana Caetano, desde que eu me entendo por gente aqui, e ela também, que eu levo Luciana para os meus programas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de economia como um todo. Minha querida Luciana Caetano, que prazer, estava com saudade de você, Eu viu? também, eu estava com muita saudade do encontro presencial. Aí, tocou no que eu gosto. A gente fez uns 2 vídeos, Foi, né? exatamente. Mas nunca é igual a frio, olho no olho, né? frio, Olho no olho tem uma frio. outra energia, uma outra pegada. Não tenha dúvida, eu estava louco. Você sabe que daquele tipo de programa, a vantagem foi a seguinte, hoje todo mundo dizia, pô, você estava certo. Eu não saí do ar, mas nós fizemos 69 semanas. É muita coisa. Feitos de casa e recebendo os vídeos. Quer dizer, é uma coisa, ficamos no ar. Né? E esse trabalho movimentou a vida de muita gente que não podia sair de casa. É verdade. Então, isso acabou sendo um instrumento de entretenimento e de informação para muita gente que ficou num absoluto isolamento social. Exatamente. Mas vamos lá, minha querida Luciana. Eu vou começar local. Queira ou não queira, essa pandemia mexeu com a economia em todo o país. Com certeza. Queira ou não queira, certo? Com certeza. Queira ou não queira, você tem diferenças. Seja por motivos políticos, seja por que motivos, mas você tem diferenças de um estado para outro. Às vezes no sul do país, às vezes aqui. O que se sabe, o que se diz, é que Alagoas vem passando por um momento bom de economia. Não sei. Não acredito a julgar pela condição social de uma fração expressiva da população desse estado. Então, para mim, o estado de Alagoas estaria numa situação boa se a gente tivesse uma taxa de desemprego menor do que a média nacional, que já é muito alta, e se a gente tivesse uma dinâmica capaz de resolver o problema da extrema pobreza, que para mim é um dos problemas mais graves, sem dúvida, desse país, e nos estados periféricos, principalmente da região Nordeste, essa taxa é mais elevada ainda. Então eu vejo hoje um problema social, político e econômico muito sério no estado de Alagoas, e não ajuda muito vender otimismo sem você ter uma base real que dê sustentação a isso. Eu acho que você pode até ter uma boa gestão do orçamento, mas isso não significa que a economia esteja bem. A gente tem uma taxa, um percentual de renúncia fiscal para as grandes corporações e uma incapacidade de intervenção do Estado em ações que são estratégicas para o desenvolvimento, visto numa perspectiva multidimensional, e uma das dimensões é a questão social. Então, para mim, tem muita coisa que ser revista, e a gente não pode avaliar o desempenho, a performance do estado de Alagoas somente pelas obras de infraestrutura que a gente vê sendo conduzidas, que estão acontecendo e que são necessárias, e pelo resultado contábil do orçamento fiscal. Não se avalia do desempenho da economia de um país, de um estado ou do município. Sim, sem dúvida. Apenas por isso. Não, apenas não se pode fazer. Mas foi um avanço, é um avanço se ter conseguido um ajuste fiscal no estado? Olha, do ponto de vista contábil é sim importante, mas se você não dá conta das prioridades para o atendimento da grande maioria da população, você está apenas mascarando a realidade. Porque contabilmente você pode fazer qualquer coisa. Eu prefiro
que as questões urgentes, essenciais, sejam resolvidas, mesmo que você não tenha um equilíbrio fiscal, a você forçar um ajuste fiscal, principalmente quando você tem uma renúncia fiscal bilionária no Estado muito pobre. Isso não é desenvolvimento. Quais seriam, na opinião da economista, quais seriam os principais passos para que se encontrasse realmente um outro tipo de realidade, uma economia mais prazerosa para o estado de Alagoas? O estado de Alagoas é um dos estados que tem um percentual mais baixo de domicílios ligados à rede de esgotamento sanitário. A gente não deu conta disso. A gente privatizou distribuição de água, de energia elétrica. Isso de um certo modo mascarou esse orçamento, porque você teve a entrada de recursos através da venda dessas empresas. No caso da Eletrobras não, porque já tinha sido repassada para a União, mas no caso da Casal sim. E isso, se você for olhar, inclusive a dívida, você vai ter uma redução da dívida, dessa relação dívida PIB-dívida, exatamente em função da venda da estatal. Isso não resolve o problema no longo prazo. Você tem um ajuste fiscal que, de um certo modo, vai ser mascarado com essa entrada, mas com a perda de um ativo importante, que era importante, inclusive, que estivesse nas mãos do Estado. Então, essa é uma questão. A gente privatizou, abriu mão de empresas importantes para o desenvolvimento local, 2 delas são energia elétrica e saneamento básico. E esse recurso que entrou, muito provavelmente vai desaparecer com essas obras de infraestrutura, inclusive insuficiente, porque a gente fez empréstimos elevadíssimos nos últimos anos, desde 2014, em função exatamente das obras de infraestrutura que são necessárias, mas elas deixam um passivo para essa sociedade dar conta no futuro. Você é a favor do Estado empregador? Sou. E eu acho que uma das responsabilidades, inclusive, do Estado, nas 3 esferas de governo, é encontrar mecanismos de conseguir reduzir essa taxa de desemprego que está muito alta. E mais ainda, além do Estado assumir a oferta de bens e serviços que são essenciais à qualidade de vida da população, mais ainda que ele tenha a capacidade de ter um projeto de desenvolvimento que possa mobilizar os investimentos privados nos mais diversos setores, principalmente os pequenos produtores, que é uma tecla na qual você bate em todo o programa seu. Sim, e eu tenho absoluta concordância com relação a isso. A posição dos estados da região Nordeste, dentro da dinâmica da economia nacional, ainda é uma posição de subordinação, ainda é uma posição periférica, e na minha compreensão é importante que a gente consiga explorar o potencial desse estado, seja no turismo, seja na organização dos pequenos produtores, seja na agricultura, seja no setor de serviço, seja até mesmo na indústria, que é mais difícil porque a gente não tem a mesma infraestrutura para atrair investimentos em setores dinâmicos como a região Sudeste, mas ainda assim é importante que os estados da região Nordeste, aproveitando inclusive um esforço do Consórcio Nordeste, busque se organizar no sentido do fortalecimento de cadeias produtivas regionais que possam gerar emprego tanto no setor público quanto no setor privado. E nesse sentido é importante a elevação dos investimentos públicos para que o Estado também assuma o papel de empregador. Obviamente que prezando pela qualidade do serviço. Então você chegou onde eu queria. Há uma divisão aí. Quer dizer, você enxerga o Estado empregador no que diz respeito a serviços públicos, a serviços essenciais, tipo fornecimento de água, de eletricidade, de saneamento básico, etc. Fortalecimento da educação. Ok. Né? Não, lógico. Então você tem a oferta de serviços, saúde, isso tudo é o Estado empregador. Perfeito, né? Perfeito. Você não pode ficar privatizando determinado tipo de serviço. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Mas no caso, por exemplo, anos e anos e anos desse Estado sem andar e sem caminhar com a questão do saneamento público. Você não acha que as soluções encontradas agora, no momento, principalmente quando o país inteiro passa por uma crise dessa, foi importante? E, na minha opinião, a privatização de uma fatia da Casal foi um grande equívoco. Você não pode colocar serviços essenciais, seja ele combustíveis, energia elétrica ou água, nas mãos da iniciativa privada. Quando você tem monopólios estatais transferidos para a iniciativa privada, a consequência disso é que os preços cobrados por esses serviços
sejam tão altos que vai excluir muita gente do consumo desses bens. E o Estado brasileiro tem tradição acatar todas as demandas dos financiadores de campanha e, portanto, raramente questiona a elevação de preços, a julgar pela elevação de preços observada em 3 setores que são estratégicos, a exemplo de água, energia elétrica e combustíveis. Tudo bem, então vamos inverter o processo. O que eu estou colocando para você é de que, lamentavelmente, as agências reguladoras, elas não atuam hoje no sentido de defender esse consumidor, embora a gente tenha a CADE, tenha a Agência Nacional de Petróleo, tenha a Agência Nacional de Energia Elétrica, de Saúde, de tudo, elas acatam a demanda dos empresários do setor, dos monopólios e oligopólios do setor. Bom, então vamos inverter o processo. Deixa a coisa toda como está, não vende, não privatiza, certo? E continua a se enfrentar, por exemplo, a corrupção, que ela no serviço público ainda existe como existe. A gente sabe disso. Nesse programa eu vou ter o prazer de entrevistar um conselheiro do Tribunal de Contas, que é o Rodrigo, e vou tocar nesse assunto, inclusive. Por quê? Porque tudo nasce no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai lá e sabe das coisas. Tudo. Quando a coisa acontece, que chegou lá, o Lava Jato, vai ver que tudo começou com uma fiscalização do Tribunal de Contas. E a gente sempre chegou à conclusão de que isso se gasta muito mais dinheiro público do que em determinadas privatizações. Determinadas. Estou provocando você de propósito. Eu gosto disso. Eu estou sentindo que você não aceita privatização por hipótese alguma. Não. De setores estratégicos, especialmente monopólios, não. A tradição que nós temos, basta ver o que aconteceu com a Petrobras quando se deu início ali em 97, na quebra do monopólio e depois com o fatiamento dela. Quanto você está pagando hoje e quanto você pagava antes. E no que diz respeito à corrupção, ela nunca se dá no setor público sem a participação do setor privado. Então, é ilusão nossa supor que a corrupção aconteça só dentro do setor público. Ela só acontece dentro do setor público porque você tem uma subordinação. Não, é em função dele. Mas acontece dos dois lados. Sim. O processo licitatório, quem é que oferta os serviços? Sim, sem dúvida. São empresas que são claro. Do setor privado. Então, não se combate a corrupção entregando empresas estatais que foram construídas com o erário público, com endividamento público, entregando nas mãos da iniciativa privada com 10% do valor de mercado dela e usando dinheiro do BNDES para que essa compra seja realizada, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, o Estado, ele vende e ele ainda empresta dinheiro para que o comprador compre uma estatal com um preço que, na maioria das vezes, está muito abaixo do preço do mercado. Bom, então vamos lá. O que é que precisa realmente, no caso de privatização? Manter como está, fazer o correcional da privatização ou acabar de vez com a privatização? Eu reestatizava todas essas empresas. Reestatizava. Tudo bem. Politicamente falando, isso é uma corrente? Sobre o aspecto político? É uma posição política, né? Isso é uma posição política, né? Eu não sei se todo mundo da esquerda defende a mesma coisa, mas eu defendo que serviços essenciais e que são estratégicos, inclusive, do ponto de vista da soberania nacional e do controle de preços de mercado, devem permanecer nas mãos do Estado. Com relação à corrupção, se os tribunais funcionam, então a corrupção ela poderia ser detectada no seu primeiro estágio. O problema é que alguns cargos são comissionados e, às vezes, os tribunais não conseguem fazer. Mas aí foi bom você falar nisso, porque a gente tem que deixar claro o seguinte: o Tribunal de Contas, por exemplo, ele é fiscalizador, mas ele não é punitivo. Ele pega aquilo que ele fiscalizou e detectou e vai entregar ao Ministério Público. É outra história. É diferente. Então as pessoas dizem, por que o Tribunal de Contas não prendeu todo mundo? Porque não é punitivo. Não é punitivo. Mas na hora em que o problema aparece, que ele leva, meu querido conselheiro já está ali, vai falar sobre isso, não é verdade? O Tribunal de Contas não é punitivo. Certo, Rodrigo? De jeito algum. Entendeu? Então tem esse tipo de coisa, sabe, Luciana, que a gente precisa ver. Economia do país pós-pandemia. País, me diga. Olha, qual é o jeito? A gente não está no pós ainda, né? A gente está no meio dela. No meio dela, no meio do pós. Mas vamos analisar a economia brasileira de 2020 a 2021, porque Perfeito. 2022 a gente não tem elementos para... A gente nem terminou o primeiro mês ainda. Perfeito. Então você tem... tivemos na economia brasileira uma
uma recessão profunda, 2015, 2016, mas vale ressaltar que em 2014 a taxa de crescimento foi de 0,5%, ou seja, a economia já não cresce em 2014. Eu tive uma queda de 7% em 2 anos, 16 e 17. E nos anos seguintes, 18, 19, 17, 18 e 19, a economia cresce a 1,1%, 1,3%. Né? 1,9%, 1,1% já em 2019, que já foi um crescimento menor do que os 2 anos anteriores. Para piorar, você tem em 2020 uma queda de 4,1%. E em 2021, a taxa de crescimento foi tão baixa que o PIB de 2021 ele é igual ao de 2019. Certo. Então, assim, a gente tem aí quase uma década sem crescimento, com a população crescendo, com a taxa de desemprego elevada, com a taxa de inflação que chega a 2 dígitos e sem um plano de voo claro para essa população, nem para a classe empresarial, inclusive resultando na saída de alguns empreendimentos importantes de grande porte que, de um certo modo, contribuiriam com a elevação dos investimentos privados no país. Então, qual é a perspectiva que a gente tem? A minha percepção com relação à economia brasileira hoje, com essa inflação alta, com essa taxa de desemprego também muito elevada e com a falta de sinalização que dê segurança aos investimentos privados, com exceção do setor, de algumas empresas no setor de saúde, que estão sendo muito demandadas por conta da pandemia, ou do setor financeiro, os demais não estão comemorando muita coisa, exceto o agronegócio, por conta da elevação de preços de algumas commodities, como o açúcar, como o álcool, e aí isso, de um certo modo, contribuiu com o desempenho delas. Mas, tirando o setor, o agronegócio, a gente não tem muitos outros setores comemorando um desempenho razoável nesses 2 anos. Mas a ciranda financeira acontece. Essa nunca deixou de acontecer. Esse é que é o problema. O Brasil é um dos países que é mais generosos com o mercado financeiro. Você tem uma taxa de juros que é muito alta, você não tem regulação praticamente, assim, os bancos cobram a taxa de juros que querem, você não tem um teto de taxa de juros para o mercado financeiro. E é uma das taxas de juros mais altas do mundo, e com uma população muito empobrecida. Então, o paraíso fiscal dos bancos é o Brasil. É verdade. Olha, eu vou combinar com você para ver se de 4 em 4 semanas você vem aqui, que tal? Eu venho toda semana, se você quiser. Não é? Pra gente sempre... Pra gente nunca ter saudade. Nunca ter saudade. Em relação a essa questão, só para terminar, em relação a essa questão dos bancos, eu estava lendo exatamente essa semana, e até botei na minha coluna de sexta-feira, da Tribuna, um comparativo feito com os juros de bancos na França e os juros de bancos no Brasil. A gente se sente pisoteado. Minha querida. E não por acaso você tem um processo de desindustrialização tão acelerado. O mundo todo vem sofrendo isso. É verdade. Mas a taxa, a participação da produção industrial no Brasil, ele vem crescendo muito. Eu acho que, de um certo modo, essa elevada taxa de juros tem contribuído com isso, porque ela inibe os investimentos. Então, a situação, a perspectiva para 2022 não é boa, e a nossa esperança é uma transição de governo para a gente ter um 2023 melhor. É isso aí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu gosto dela porque eu cutuco e ela vai. Eu vou lá no fundo e ela vai. Obrigado, Luciana. Eu que agradeço pela oportunidade. Muita paz e espiritualidade para você. Muito obrigado. Quero lembrar vocês do Sebrae, esse Sebrae que está sempre conosco. Um abraço muito especial para o Marcos Vieira. E dizer a vocês que nós e o Sebrae vamos continuar por aí afora por esse ano. Coisa boa, não é? É bom demais. Eu adoro divulgar o Sebrae. Vamos aos comerciais, gente. Voltamos já com o nosso próximo convidado. Obrigado. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um só numa imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajuçara, as piscinas naturais,
O Farol da Ponta Verde. O mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? As praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar. Misture-se às águas quentes e de um azul inconfundível do nosso Caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos para receber você numa experiência exclusiva que vai ficar para sempre na memória. Vem para Maceió, vem! Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo meu querido amigo Rodrigo Cavalcante, que é conselheiro do Tribunal de Contas. É o mais jovem conselheiro, né? Mas mesmo assim já está lá há uns... 4 anos e meio, Geraldo. 4 anos e meio, não é isso? 4 anos e meio. Que belo. Tá gostando? Que pergunta boa é essa, né? Tá gostando? Olha, Geraldo, é um desafio bacana, né? Eu nunca pensei que fosse aprender tanto na minha vida. É verdade. Com os desafios que eu encontro lá no Tribunal de Contas, né? Não só desafios técnicos, mas desafio de relacionamento também. É claro. E eu acho que isso é o maior impulsionador do desenvolvimento do ser humano. Não né? tenha dúvida. É rico. Isso é rico. Isso, é muito Não é? rico, muito rico. Todo dia é uma pessoa diferente, é um assunto diferente, não é? Todo dia é um desafio. Habilidades diferentes, né? Então, que exigem da gente uma certa postura perante, às vezes, o gestor, às vezes o próprio técnico que opera o Tribunal de Contas, de modo a extrair o melhor que eles podem proporcionar para o serviço público e também para o Tribunal de Contas. Né? O que é que ele dá, assim, no exercício da função de conselheiro, até com a Luciana a gente tocou em alguns pontos aí, o que é que ele dá orgulho de dizer, puxa, a gente fazendo do jeito que a gente faz, a gente está cooperando para o desenvolvimento desse Estado? Olha, essa é uma pergunta muito complexa e a resposta também é muito complexa. Eu vou tentar simplificar um pouco, né? Primeiro que o cargo em si, a função, ela representa para a sociedade, para a República, uma força muito grande no controle da administração pública. São poucas as pessoas que podem se dar o direito de fazer de exercer esse munus, né? Então isso por si só é um motivo de muito orgulho para mim, para toda a minha família também. Além do mais, Geraldo, é uma oportunidade única que a gente tem para contribuir um pouco Com certeza. com a melhora da nossa comunidade, da nossa sociedade, né? Sempre pensando, como você falou, no viés desenvolvimentista, né? Obviamente a gente precisa repensar como lida com o erro do gestor, já que a gente tem uma visão que o gestor ele tem que ser perfeito, né? E o gestor perfeito a gente sabe que não vai existir. Que não existe, exatamente, Então partindo... Pode até existir o quase, né? O quase. Ou que tem vontade de ser. Exatamente. Isso é muito importante. Então a gente parte de um pressuposto um pouco equivocado e passa a exigir uma punição por parte dos órgãos de controle, quando na verdade muitas vezes ele pode contribuir de uma forma efetiva através de atitudes pedagógicas, atitudes corretivas, tá? Eu concordo contigo que o Tribunal de Contas não deve ter um viés preponderantemente sancionador, punitivo, em que pese termos ferramentas para punir o gestor. Mas, em razão da posição que ele tem na estrutura de poder do Estado, de um modo geral, é muito mais harmônico, digamos assim, que ele atue como um órgão direcionador, o farol para o gestor público. Pronto, e aí você chega num negócio que já passou a ser também, como é para o presidente Otávio Lessa, um estímulo espetacular, uma vez que você é o diretor da Escola de Contas, enquanto conselheiro. Né? E a Escola de Contas é fantástico, o que pode fazer
pela sociedade. Eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, eu acho que eu fui muito feliz na escolha da equipe. Sem dúvida alguma. Um abraço aí, Kézia. Não só Kézia, mas Raquel, Carol, Natália também, Dona Lídia, Dona Gisete, e os demais que compõem a Escola de Contas, né? Sem essa equipe a gente não conseguiria fazer metade do que a gente faz hoje. Então, e eu tenho conversado muito com eles sobre esse papel do Tribunal de Contas, né? O papel de atuar de uma forma mais pedagógica junto ao gestor, orientando para que não venha cometer erros, dentro de uma perspectiva preventiva, tá, Geraldo? E também abrindo uma linha para discutir um pouco com a sociedade, com o nosso público, aspectos relacionados ao comportamento ético, né? O comportamento íntegro do servidor público. Perfeito. Eu vejo que somente com a educação e com a integridade nós conseguiríamos reduzir os índices de corrupção no Brasil a níveis civilizatórios, né? Agora, uma coisa curiosa que eu sinto que vem acontecendo nessa gestão agora, em que o Otávio é o presidente e você está na direção da Escola de Contas. Primeiro que a escola é altamente prestigiada pelo presidente, pelo vice-presidente, por todos, de um modo geral. Segundo, que a gente começa a sentir que os braços da escola começam a se estender até o gestor lá do município. Porque o que foi sempre o empecilho? Você tem curso, nós temos curso para levar para vocês em todos os lugares, nós podemos esclarecer os seus contadores, etc. E, no entanto, há uma rejeição por parte do gestor. Mas isso começa a ser diminuído? Olha, eu vejo nessa perspectiva, sim, A crise pandêmica, ela nos proporcionou uma reflexão, né? Diante das perdas que tivemos ao longo do ano de 2020, 2021, uma reflexão acerca dos instrumentos de tecnologia que nós podemos utilizar para atingir o gestor, atingir o público nos locais mais distantes do estado de Alagoas. Exato. E isso, inclusive, vem sendo objeto de vários estudos. Até então, nós estamos trabalhando muito com o achismo, mas é importante que a gente fixe na análise das consequências que isso trouxe para a educação, né? A educação corporativa, a educação institucional, de um modo geral, pelo Brasil afora e também no mundo, e venha a corrigir os erros decorrentes dessa mudança de paradigma que nós vivenciamos ao longo desses últimos 2 anos. Ou seja, você acha que com o desenvolvimento das conversas, com o desenvolvimento dos cursos que a Escola de Contas tem, o gestor começou a entender que a escola é importante, que o tribunal é importante para ele, com certeza, para que ele tenha um comportamento diferente? Com certeza. Nós não somos inimigos do gestor. Exatamente. Nós somos parceiros do gestor. Perfeito. E essa visão, ela é uma visão que vem sendo compartilhada, faça-se justiça, por todos os principais conselheiros do Tribunal de Contas. Isso, exatamente. Né? A gente tem o presidente do tribunal, o conselheiro Otávio, que tem dado um apoio gigantesco à Escola de Contas. E a menina dos olhos dele, ele sempre disse isso e não escondeu. Obviamente, sem o apoio do conselheiro Otávio, do conselheiro Fernando, da conselheira Cleide, da conselheira Rosa, a gente não conseguiria proporcionar como Escola de Contas o resultado que nós estamos conseguindo. É verdade. Agora me conta uma coisa, Rodrigo. Nós vamos ter um prazer enorme esse ano, porque já está acontecendo uma obra na parte de trás do tribunal, fantástica, inclusive paga pelo governo do estado e não pelas finanças do tribunal, que é a construção da Escola de Contas, além de outras coisas, mas o principal é a Escola de Contas, que vai ocupar um lugar privilegiado, com salas de aula, etc. O que isso vai mudar, meu caro Rodrigo? Como é que está mexendo com você? Olha, para mim é uma satisfação imensa, sabe? Eu não podia estar mais feliz.
ser diretor da Escola de Contas e ser contemplado com uma obra desse tamanho. Na sua gestão. Na minha gestão, né? Obviamente, como gestor da Escola de Contas, nós agradecemos todo o trabalho feito pela presidência com a finalidade de obter esses recursos, né? Então isso vai impactar de modo a permitir um ambiente de maior convivência entre os gestores, entre controladores e os técnicos do próprio Tribunal de Contas, voltado exatamente para a atividade cultural e atividade de estudo realmente do controle externo, né? É estudo realmente, isso é muito importante. Porque quantas pessoas, pare bem, passaram por aquele tribunal e não se deram ao desplante de estudar. Deixa eu estudar o tribunal, deixa eu saber o que o tribunal é, o que o tribunal faz. Como é que essas pessoas podem passar para a sociedade uma imagem bonita do tribunal? Podem. E isso tem mudado, né? Sim. A geração atual é muito consciente da importância do conhecimento técnico, né? Isso é um lado que é muito positivo, né? Tanto é que, como você falou, o próprio presidente vê a Escola de Contas como a menina dos olhos de ouro dele, tem beneficiado muito a Escola de Contas, né? Então são só agradecimentos de toda a equipe a toda essa estrutura que foi colocada à disposição da escola. Bom, a equipe que você tem hoje, eu acho uma equipe fantástica, de uma certa forma liderada por você e de uma certa forma liderada pela diretora técnica, que é a Késia Rodrigues. Isso. E a Késia, realmente, ela não para, né? Ela é inquietantemente disposta a fazer as coisas. O que está surgindo de novo aí? Depois que melhorar essa crisezinha da pandemia? A gente tem uma programação rica para 2022, tá? Temos um primeiro encontro marcado para o dia 23, 24 de fevereiro, dentro de um programa permanente de capacitação dos técnicos e dos membros do Tribunal de Contas. Nós temos um evento também de porte nacional, programado para outubro desse ano. Esse é o chamado EduContas, um evento que vem todas as escolas de contas do Brasil, vem para o estado de Alagoas, tá? Então, desde já nós estamos programando e planejando a realização desse evento de grande porte. Ao longo do ano, nós pretendemos realizar vários seminários, congressos, lançamentos de livros, grupos de estudos, tá, Geraldo? E contamos com esse espaço aberto para poder divulgar para a sociedade também, para aqueles que queiram participar e fazer as suas críticas ao Tribunal de Contas, à Escola de Contas, sempre com o objetivo de fazê-lo crescer. Verdade. Né? Rodrigo, nós falamos aqui num dos nossos programas, nós chegamos a anunciar a nossa participação do Tribunal com um stand próprio, inclusive com a TV Cidadã, lá no encontro da AMA, né, dos municípios, o encontro dos municípios, que lamentavelmente, por conta do que está acontecendo, foi adiado sine die. Não se sabe ainda quando. Você tem alguma noção? Não. Mas aquilo será um evento muito importante para que o tribunal possa se mostrar, né, ao vivo e a cores para os gestores. Oportunidade de comunicação, de interação com o gestor, um diálogo permanente dentro dessa parceria, né, entre jurisdicionado e Tribunal de Contas, órgão de controle. Estamos já prontos, caso a AMA venha a marcar uma nova data, com todo o nosso trabalho já direcionado. Exatamente, todo pronto. Pessoal de apoio para dar palestras, tirar dúvidas de gestores. Não deixa a parte da comunicação pronta para levar a televisão também lá para dentro com o estúdio, não é? Para se fazer todo um trabalho bonito, isso é bom demais, não é? Perfeito. Bom, perfeito, Rodrigo, o que eu espero? Eu espero que você realmente continue com essa sua juventude, com essa sua garra, a fazer o trabalho que você vem fazendo, e sobretudo buscando união.
união entre as pessoas, não só entre os conselheiros, mas entre os diretores, entre nós todos. Eu acho que isso é o bom, isso é o que faz com que o tribunal vá para frente, né? Essa garra de juventude. Eu vou pedir a você que assista comigo agora, rapidinho, a um vídeo de 2 minutos, rapidinho, com o Heitor Barros, que ele fala sobre inovação e ele é do Sebrae. Okay. Rapidinho, ok? E em seguida, vamos fazer o seguinte, vamos unir, né, João? Logo depois do Heitor, entre os comerciais, e aí a gente volta para eu me despedir do Rodrigo, tá bom? Então vamos lá, por favor. Alô, Heitor. Oi, Geraldo, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o projeto de ambientes e territórios promotores da inovação aqui do Sebrae Alagoas. Esse projeto tem o objetivo de melhorar o ambiente de inovação, de criação de negócios inovadores no estado. Então a gente pensa em ações, pensa em estratégias para que você, empreendedor, que quer abrir o seu negócio inovador ou que quer inovar no seu negócio considerado tradicional, tenha condições e artifícios para conseguir realizar essa inovação com o menor nível de resistência possível. Dentro do projeto de ambientes, a gente tem uma ação específica chamada de ecossistema de inovação, em que mensalmente a gente reúne as instituições, representantes da sociedade civil, empreendedores, para melhorar o ambiente de negócios inovador do estado. Desde 2020, a gente vem reunindo na cidade de Maceió, no Agreste, no Sertão, essas instituições para montar esse plano de ação e, a partir daí, definir responsáveis por cada ação e chegar ao objetivo de realmente melhorar na prática o ecossistema de inovação dessas cidades. Dentro desses planos de ações, a gente pode destacar a construção da minuta de lei de inovação de alguns municípios do Sertão e do Agreste, com o objetivo de permitir que negócios inovadores nascentes, como startups, consigam vender diretamente para o governo como seu primeiro cliente, sem participar de processos licitatórios, o que é um grande ganho para esses negócios, dado que emitir a primeira nota fiscal é uma das maiores dificuldades e é uma das maiores causas que esses negócios morrem. E agora, no dia 19 de janeiro, nós recebemos a notícia que o ecossistema de inovação do Sertão de Alagoas, compreendendo as cidades de Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema e Piranhas, ficou no top 6 entre os melhores ecossistemas de inovação em estágio inicial no país, o que é uma grande conquista para Alagoas e para o Sertão do estado. Quer saber mais informações? Procura o Sebrae no 0800 570 0800 ou no nosso site sebrae.com.br. Pois é, o Sebrae sempre presente conosco, o Sebrae é uma força também para todas as parcerias que a própria escola pode fazer, né? Então eu quero agradecer muito a você, Rodrigo. Geraldo, eu que agradeço o espaço, tá, a oportunidade, você sempre muito gentil comigo. Queria deixar um abraço aqui para você, para o seu telespectador, tá? Estou à disposição, muito quando obrigado. Precisar, estarei aqui a postos para que a gente possa trocar algumas ideias. Você sempre esteve à disposição, dentro e fora do tribunal. Isso é muito bom e quem agradece sou eu. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Mas obrigado mesmo por ter vindo. Muito bem. Então agora sim, agora a gente vai aos comerciais. Falando do Sebrae, que acabamos de falar, grande Sebrae, e voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um só numa imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajuçara, as piscinas naturais, o farol da Ponta Verde, o mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? As praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar.
Misture-se às águas quentes e de um azul inconfundível do nosso Caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos para receber você numa experiência exclusiva que vai ficar para sempre na memória. Vem para Maceió, vem! Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. 30 anos esse ano, 30. Eu estou pensando aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso comemorar com vocês e eu vou dar um jeito. Eu sempre dou um jeito para as coisas. Vou, porque 30 anos de um programa ininterrupto é danado de bom, não é? Eu acho que é bom. Histórico. Pelo menos na minha história, só na minha história. Mas tá tudo bem. Sabe quantos convidados? Entrevistados, sabe quantos? 28 mil. Sabe o que é 28 mil entrevistados? É uma vida. Outro dia a gente estava falando sobre essa questão de ouvir. Como é importante você ouvir. Mas, puxa, quem mais ouviu na vida fui eu. 28 mil entrevistados, eu aprendi a ouvir. E quando você aprende a ouvir, você aprende na vida, da vida, de tudo e de todos. Como, por exemplo, eu já ouvi muito, mas muito, as minhas duas convidadas de hoje. Muito. Uma delas, Delcila Amorim. Oh, os velhos tempos da Secretaria de Turismo. A outra, minha querida Betânia Barros. Todas as duas envolvidas no turismo até hoje, super envolvidas. Agora, eu acho que são sócias dentro da MB Tour. Olha, estão fazendo um trabalho tão bonito que vocês vão saber agora. Delcila, que saudade danada. Nem fale, Tudo imagine bem? eu, tudo bem. Tudo bem? Tudo jóia. Então, olha, Delcila fez parte da nossa vida, da minha vida, de uma maneira encantadora, na época da Secretaria de Turismo do Estado, né, Delcila? Um bocado de tempo, né? No caso de tempo. É. Quando eu lancei o livro Turismo para Quem Sabe, quem mais vendeu o meu livro foi ela. Bom, mas também você mencionou meu nome, então eu fiquei super orgulhosa, né? Ela botava livros meus na gaveta dela, nego aparecia lá, ela tome. E eu, numa boa, precisando. Oh, meu Deus, oh, época danada. Mas era bom, porque foi uma época que a gente tinha muitos estagiários. Então as faculdades, eles mandavam os estagiários para lá, para fazer as entrevistas e tudo. Aí o que acontece? Eu aproveitava e dizia, leia o livro. Verdade. Turismo é para quem sabe. E quem sabe? Quem sabe. Né? Aí, então essa pergunta, eu pedia para eles ler o livro e me dar a resposta depois. Aí eu fazia, sempre dava. Pois é, isso aí normalmente a gente fazia esse movimento. Por isso que o seu livro vendeu tão bem. Então vocês vejam como ela é importante. E de N conversas, de mil coisas, de aprender com ela muita coisa, de tentar ensinar um pouquinho também, ou seja, aquela troca, não é, Delcila? Sempre houve, era também uma cumplicidade que havia quando a gente trabalhava, por isso que fluía, né? É verdade. Agora aqui tem uma grande amiga de quem, meu Deus do céu, que ela é grande amiga, de quem mesmo, Betânia Barros? De quem? De quem que você é grande amiga mesmo. Da Delcila. Você sempre manda... Não, você sempre manda abraço pra ela. A Valquíria. A Valquíria. Minha querida Valquíria. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Valquíria não é Valquíria. Valquíria é Vanessa, minha mulher. Ela só chama Vanessa de Valquíria. Vou fazer o quê? Criei essa história. De longe, Valquíria. E ela me atende. E ela atende não, ela morre de rir. Eu acho que ela só quer que você chame assim. Bom, gente, vamos entrar agora na seriedade. Que a pandemia trouxe muita renovação, muita seriedade por aí afora. E vocês com a MB Tour, que já fizeram várias excursões para fora do país, inclusive. Vamos falar um pouquinho de MB Tour? Quem fala primeiro? Vai lá. Betânia. As duas. Uma entra na conversa da outra. Vamos começar e a outra termina, vamos lá, né? vá, Betânia. A gente passou essa época de pandemia fazendo alguns trabalhos diferenciados, né? Já levamos o pessoal para a Europa, para vários lugares, estados aqui no Brasil, e assim, durante a pandemia a gente criou um projeto novo para que a gente trabalhasse o estado de Alagoas. Mas eu não quero entrar no projeto novo ainda. Não quer ainda no novo? Não, eu quero saber o que é que vocês fizeram. O que é que vocês andaram fazendo na Europa, por exemplo? Qual foi o grau de satisfação das pessoas? Onde é que estava o diferencial, por exemplo? A nossa companhia. Isso aí já Nós é fantástico. Acompanhamos, e sempre a gente faz isso, tanto no nacional quanto no internacional.
quando as duas podem, a gente sempre está junto, porque uma completa a outra, entendeu? Então a gente tem um diferencial. Eu sei fazer algumas coisas um pouco melhor que ela sabe fazer outras coisas melhor que eu. O roteiro é com ela, topado. Mas sempre foi. Então, assim, ela foi a rainha do roteiro. Me lembro como se fosse hoje. Que não é a cidade. Não é? Que não é a cidade, é roteiro mesmo. Não, roteiro mesmo. Impressionante. Escrever, ela transforma o local em poesia. É verdade. Não é? Então, assim, a gente tem essa sintonia. Então, o que a gente trabalhou foi fazer essa sintonia realmente permanecer nas viagens nacionais e internacionais. Então, o diferencial da nossa agência é essa. Nós acompanhamos todos os grupos. Muito bem. Ou as duas, ou uma só, que é raro. A gente sempre está junto. Por que você, Delcila, diria que foi, não, já não mais a palavra diferencial, mas o que foi o top dos tops, as coisas, o que tem de gostoso numa viagem feita com vocês para o exterior? Conta as gafes. A gente vai com certos, claro, que a gente vai até temerosa, claro. A gente fica insegura, mas eu acho que a gente tem uma coisa chave, a gente contrata uma operadora que nos dá todo o suporte. Para receber lá. Para receber lá. Isso é muito aqui importante. a gente já tem também. a venda também. Então, quando chega lá, a gente tem uma operadora. Então, nos dá todo o suporte. Isso é muito importante. Então, a gente não fica perdido em nada, certo? O problema que a gente tem é, vamos dizer, que aconteça de alguém adoecer. A gente estava no começo da pandemia, ainda não estava se falando da pandemia, né, Betânia? Isso. Quando a gente estava com um grupo e simplesmente 6 pessoas ficaram doentes, tossindo, com febre e tudo. De repente, mas da Covid? Antes. A gente não se falava ainda da Covid. Certo. Mas foi antes, 3, 4 meses antes. Eita, aonde vocês estavam? A gente estava em Portugal, quando tudo começou. Em Portugal. E aí? Foi para Espanha. 2019, né? Foi em 2019, digo. E aí? Aí o nosso grupo, quando a gente viaja com quem? Com seguro viagem. Claro, lógico. Betânia é craque nas seguradoras. Perfeito. Então ela já sabe como fazer. Ela liga, vem um médico, assistência médica, tem tudo. O nosso cliente tem todos os cuidados necessários. Certo? Então, quando a gente passou por tudo isso, que a gente voltou a ver a pandemia, a gente já estava com outro pacote vendido. Para fora também. Leste europeu. Ao leste europeu. Leste europeu, que não foi. Que não foi. Mas eu já estou sabendo, mais tarde. Mas nós vamos esse ano. Nós vamos esse ano. Já estamos. Quando? Reajustando. Você viu o que eu falei? Nós vamos esse ano. Nós vamos. Será que nós vamos esse ano? Vamos sim. João. Por que não? Leste europeu? Qual é o roteiro? Estamos vendo. Nós vamos pegar, vamos começar por... A gente teve que reformular agora, né? Certo. A pandemia, mudança de voo e tudo. Então a gente vai começar pelo Budapeste. Aí vem para Viena, vai para Praga, Berlim, Amsterdã. Você sabe que o nome Budapeste vem de 2 cidades? Sei, que tem um rio no frente. É Buda e Peste. Aí Buda e Peste dá o nome. Exatamente. Dá o nome da capital, que é Budapeste. É verdade. Belíssimo. É verdade. Eu não conheço, mas deve ser espetacular. Deve ser. A gente também não conhece, mas a gente está muito bem amparada por uma operadora também. Muito bem. E a questão, por exemplo, você chega a um valor da excursão. Tudo é com vocês? O financiamento, o crédito, como é isso? A gente ou é o cartão, tudo, é só cartão, não, como é? Tudo através da operadora. Tudo através da operadora. A gente pega todos os pagamentos e tudo, mas tudo a gente deixa. É por isso que a gente fica com respaldo. Numa coisa dessa, com a pandemia, a gente não tem problema nenhum. Está todo o dinheiro na operadora. Muito bem. Então vamos falar de concorrência financeira. Importante isso. Isso. Tem um diferencial também nisso? Tem. Tem? Tem. O preço é melhor? Tem certeza? Com certeza. Olha lá, hein? Tanto é que vender Europa não é uma coisa assim tão fácil. Não, e a gente consegue fechar um grupo de 30 pessoas. Não, veja bem. E o pior não é isso. É que nós estamos numa época em que o dólar está lá em cima, o euro está lá em cima. Tá lá em cima, Não é brincadeira. Então, e a gente tem tentado fazer com que o ônibus fique só com o nosso grupo, para não misturar com outras pessoas. A parte terrestre. A parte terrestre. A gente está tentando sempre fazer um ônibus só para nós, porque fica mais seguro, a gente todos se conhece, qualquer problema a gente pode ter um atendimento legal. São ali. 30 pessoas. É uma operadora só, é uma companhia aérea só e também a seguradora. A gente faz o seguro de todo mundo, porque é obrigatório, tá? Ter o seguro para você viajar para o exterior. E às vezes acontece de ter gente que fala, meu cartão já tem o seguro, eu não preciso fazer o seguro. Precisa. Então me assina um documento aqui dizendo que você não vai viajar, para tirar nossa responsabilidade. É claro. Porque pra gente o seguro é todo. Não, porque a gente já passou isso 2 vezes que nós viajamos, uma para Buenos Aires e outra para agora, que a gente foi para a Europa.
A gente já passou e teve realmente um atendimento perfeito. Teve gente que teve problema lá, que quase que fazia lá uma ponte safena. Não fez porque o médico disse, lá aguenta chegar até Maceió. Chegou aqui, foi direto para o hospital para fazer ponte safena. Mas teve atendimento total lá em Buenos Aires, no Uruguai. Qual é a empresa aérea que vocês costumam trabalhar para a Europa? A TAP. Engraçado, eu ia falar sobre isso. Parece que os serviços são espetaculares, não é? Muito bom, muito bom. E agora temos escritórios aqui em Maceió. Exatamente. Que antes era só em Recife, isso contribuiu para uma melhoria no preço da passagem? Não. Não. Facilita a negociação das operadoras. E pra gente que mora aqui, que antigamente tinha que pegar o voo em Recife, a gente tinha que pagar um ônibus para levar e um ônibus para buscar. Então, era 4 viagens, porque ele vai e volta, né? Então, seriam 4 viagens. Então, é aquela coisa que o barato sai caro. Exatamente. Então, seria melhor? Dependendo do horário, a gente ainda botava hospedagem. Ainda né? tinha isso, porque chegava de madrugada. Né? Chegava de madrugada, todo mundo tinha que se hospedar para no outro dia. Não, Recife. Vai para Recife, aí fica mais fácil. Sim, mas esse da TAP está saindo direto daqui, não? Agora a gente está fechando. Ele está indo para Lisboa ou para o Porto? Lisboa. E a partir de lá já é o ônibus? Não. A gente pega voo para o primeiro destino. Ok, e depois? Aí depois continua tudo de ônibus. Todo o percurso. Porque o destino também, a partir do destino, vocês têm uma circunferência próxima. Não é isso? E qual é o primeiro destino dessa viagem agora? Budapeste. Eu estou botando água na boca de quem está ouvindo. Budapeste. Ainda dá para ir? Budapeste. Dá, sim, ainda dá? Ainda tem vagas? Olha aí. Ainda tem vaga na MB Tour, hein? Vamos lá. Ainda divide em 12 vezes. Ainda divide em 12 tudo. No cartão, tudo em 12 vezes. Tudo, incluído. Tudo. Taxa de embarque, tudo. E a gente, quando faz nosso pacote, é interessante, porque a gente coloca muitos opcionais já incluso. Então, passeio de barco, vamos dizer, no Rio Sena, isso tá é muito incluso. Bom. Isso a gente coloca, à noite vamos para a noitada, aí a gente coloca o jantar. No outro dia a gente já coloca um almoço. E isso, quer dizer, que já vai com tudo pago. Agrega valores, né? Agrega valores e no dia a dia fica mais barato para quem está indo, né? Exatamente. Já leva menos euros, porque a despesa... Aqui para nós não tem ninguém ouvindo a gente, sem problema nenhum, são só nós e 1 bilhão de telespectadores lá, né? Certo. Muita encrenquinha, não? Ou pouca encrenquinha? Graças a Deus. A gente não tem, né? Não, nunca tivemos, não. Mas é bom perguntar isso. Quanta gente não vou não, porque esse negócio de grupo a cada confusão não dá, não. A gente quase diz assim, qual é o diferencial? Você pergunta, qual é o diferencial? Eu sempre digo, Betânia, o diferencial da nossa agência é porque a gente é como se fosse uma família. Isso. Isso é importantíssimo. É um que traz o outro. Então a gente diz, Geraldo, vamos, você é meu amigo, aí vamos. Aí você diz, olha, eu tenho um amigo tal, não sei o que, bebê. Quer dizer, é seu amigo. Quando aquela pessoa é um probleminha, porque sempre tem pessoas que às vezes é um probleminha. Aí eu digo, Geraldo, dá uma ajudinha aí, que é teu amigo, fala lá. Aí a gente sai conciliando. Claro. No final, somos uma... América do Sul, está previsto? A gente estava com o Chile, mas a gente vai dar uma... O Chile subiu muito em termos de preço. Tá esperado. Não é? A Argentina tá bom. Mas o Chile subiu demais. Inclusive, a gente tem alguns pacotes vendidos para o Chile e tudo, e a gente já está relocando. Agora mesmo, a gente tinha um pessoal que ia para o Chile, mas além de ter subido diferença e esse problema que está havendo de política e tudo, a pessoa pediu para ficar num destino no Brasil, a gente já trocou. Por falar em destino Brasil, eu acho também, olha, tem tanta coisa nesse país que não se conhece. Fantástico. Coisas maravilhosas. Agora, eu tenho uma que virou piada, viu? Eu não conhecia Foz do Iguaçu. Sério? Não. Aí eu fui a Foz do Iguaçu, Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. Trabalhando feito maluco. Vi as cataratas. Né? O último dia está programado. O último dia de tarde, vou tirar de tarde para ir ver, porque de noite eu vou viajar. Então de tarde, vamos ver as cataratas. Caiu o maior temporal, não vi as cataratas. Ai, que triste. Fui a Foz do Iguaçu e não vi as cataratas. A gente teve Pode agora, um negócio desse? A gente levou agora um grupo de 30 pessoas. E no fim de setembro. O nosso receio era que não tivesse uma queda d'água bonita. Exatamente, porque tem momentos em que não é bonito. Que não tem. Mas agora está linda. Mas foi um privilégio, não foi, Betânia? Maravilhoso. Quando a gente chegou lá, tinha chovido uma semana antes, muito. Então, essa semana até mostraram na televisão de tão lindo que É está. uma pena que a gente não pôde ir para a Argentina. A gente só conseguiu ir até o Uruguai, porque a gente ainda estava fechado. Mas assim, a programação foi fantástica. Já abriu. Já está tudo normal. Na época estava fechado ainda. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o Brasil de lado, vamos deixar o mundo um pouquinho de lado e vamos falar de um negócio chamado Alagoas para os alagoanos, é isso? Exatamente, Alagoas para os alagoanos. Eu
gosto dessa ideia. Me conta. Me contem. Bom, essa ideia já existia há alguns anos. Aí só que quando a gente começou, porque eu e Betânia, a gente não é parceira, a gente é amiga, a gente é irmã, Claro. a gente é muito mais do que trabalhar junto. Claro. A gente até divide São muitos lucros, anos, mas não conta não quantos anos, tá? não tem- Ih, vou começar a brigar, não. Não pode brigar. Além dos anos que trabalhamos, então a gente se conheceu, quer dizer, nossos maridos somos Lógico, amigos, nossos lógico. filhos são amigos, quer dizer, então Claro. tudo isso existe um ajuste. É verdade. Aí a Betânia, quando chegou a pandemia, a Betânia disse, Del, vamos voltar ao Alagoas para os alagoanos? Aí o que é que significa? Belíssima ideia. É, o que é que significa? Tirar as pessoas de casa, né? Tava com a pandemia, vamos tirar, a gente vai. Então a gente não faz o bate e volta, a gente gosta de fazer com pernoite. Então qual é o maior objetivo do projeto? É tirar o sol e praia, porque já são roteiros que está aí padronizado, todas as agências trabalham, e a gente começar a trabalhar o interior do estado, Muito bem. que é próximo. Então muito interior não tem, por exemplo, hospedagem. Aí o que é que a gente faz? A gente faz ele interligado. Um município com outro. Muito Então bem. a gente vai para Quebrangulo, ele tem hospedagem, mas não para um grupo como o nosso de 40 pessoas, que a gente trabalha normalmente E com 40 muita coisa para ver em Quebrangulo, para quem não sabe, viu? exatamente. Inclusive terra do nosso... como é o nome dele? Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Exatamente. Exatamente. Então, o que é que a gente começou a observar? A gente vai mostrar a cidade com o que ela tem, vai vivenciar Perfeito. a história da cidade, Perfeito. sem fantasiar nada. É aquilo que tem. Certo? Não Cultura, tá nada gastronomia. mascarado. Então a gente pesquisa tudo antes. Qual é a cultura, qual é a gastronomia, qual é o folguedo. Lá em Quebrangulo, por exemplo, tem o Nega da Costa, Muito só em Quebrangulo que tem. Muito bom. Aí a gente fez Quebrangulo, saímos de Quebrangulo, a gente vai dormir onde? Em Palmeira, que tem Muito hospedagem. bem. Muito bem. Aí no outro dia, a gente foi pra onde? A gente vai lá pros índios. Já pensou que maravilha? Maravilha. A Betânia dançando toré com os índios? Eu não, que eu sou mais quieta, eu sou mais tímida. Mas ela não. Coloquei Ela o cocá e fui vivencia, Muito ela bom. vivencia. Muito bom. E nisso, tudo, Geraldo, com sinceridade, tudo que a gente faz uma pesquisa. Muito bom. Faz uma pesquisa. Muito bom. Então, por que Alagoas para os alagoanos? Porque justamente são os alagoanos que não conhecem. Mas é verdade. E aí As pessoas ficam A não ser encantadas. determinadas cidades que já são pontuadas, que já são tipo Piranhas, por ponto exemplo. turismo, Duvido que existe que isso já aqui, tem. pô, todo mundo fica de boca aberta. Aí a Exatamente. gente apresenta. E o que é que a gente está fazendo? Que o cliente da gente seja um agente multiplicador. Porque amanhã, como tudo é próximo, certeza. ele pode ir de carro com a família. É. Aí eu vi o Nega da Costa lá em Quebrangulo, vamos lá. Ah, tem o Toré, vamos Valquíria. Valquíria. Tava falando disso, ó, tô cansado de ficar em casa. Eu acho que vamos melhor a gente ver esses passeios aí de Delcila e de Betânia. Ó, Minha gente, É mas muito vale legal. a pena. É muito a legal. gente já fez em 4 meses, a gente fez agora 3 vezes vamos pão de fazer o seguinte, açúcar. como o rapaz ali já me deu um tempo, qual foi o tempo que você me deu? Olha lá, 2 minutos. Então primeiro vamos falar o seguinte, como é? Qual é o telefone? Como é que o pessoal lá diz, pô, eu tô doido pra isso. Ou Alagoas com os alagoanos, ou Europa, leste europeu, o que for. Qual é o número? 996246169. Não ouvi nada. 991. Não, começa tudo de novo, devagar. Vamos, 996246169. Pode parar com ele. Ou 9 Ah, 9108 0343. repete. 99108 0343. Muito bem. Só me responde uma coisa agora. Faixa de idade tem? Não. 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 Nós atendemos do mais jovem ao mais idoso. Menino assim como eu. Esse aqui é o bem-vindo, que não dá muito trabalho. Que é menino. Porque é menino. O que a gente quer também, Geraldo, é que esse projeto não fique só com o MBTU. A gente fala muito, ontem tivemos uma reunião, um encontro no Hotel Jatiú, quando a gente fez tinha 4 agentes de viagem na mesa da gente, 4 não, 5. Então a gente falou para eles, gente, vocês precisam fazer esse roteiro, incentivar eles, porque o nosso grupo não é o mesmo grupo dele, Claro. cada um tem o seu grupo diferencial. Dá para todo mundo, não existe aquela coisa de competição. Cada um tem sua Não, e aquele clientela. negócio, ó, vocês estão vendo a alegria delas? É verdadeira. Olha, Isso é que é importante. a Viver muito Viagem já autêntica. começou. É nosso Viver parceiro. Viagem é nosso Sabe, parceiro. assim, quando a gente viaja, a gente leva um jornalista de turismo. Você conhece, Valdo Pinto. É, grande Val. Ele vai, fotografa e ele Grande mostra Val. como é o destino, certo? A gente sempre convida um agente de viagem para ir com a gente. Por quê? Para poder ele conhecer o destino, porque a gente ainda é o primeiro. Então, muita coisa para poder fazer os ajustes e vai o segundo. Muito bem. Gente, muito obrigado. Que gostoso, que conversa gostosa aconteceu aqui agora.
Muito obrigado, muito obrigado. Ó, MB Tour, bota isso na cabeça. O Tour é T-O-U-R, tá? MB Tour. Tudo um nome só. Valeu? Isso. Valeu? Valeu muito. Um beijo para cada uma. Muito obrigado. Obrigada muito obrigado, a você. Muito obrigado. Agora, levando o meu abraço pro Arnaldo, meu abraço pro Kleber, claro. E por aí vai, tá bom? Valeu. Tá. Gente, que coisa boa. Muito obrigado por vocês estarem conosco hoje. E até o próximo sábado, se Deus quiser. E como você sabe que ele mandou dizer que quer, enquanto tá marcado, até lá, gente. Vamos lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.